exemplo que a Cíntia trouxe, né, de uma empresa muito grande e que passa o dia inteiro ali, todo dia emite nota, todo dia faz pagamento. Cíntia, por mais que a empresa seja grande, a empresa precisa negociar com o fornecedor, por exemplo, no caso do agendamento bancário, uma data. Até isso pela questão do fluxo de caixa. Porque, assim, se você paga a conta todos os dias, você tem que receber todos os dias e controlar o fluxo de caixa num sistema onde você só vem pagando, é muito complicado. Por mais que você analise o caixa todos os dias, vendo o que entrou e o que saiu, você não tem previsibilidade. Então, isso dificulta muito na hora de fazer uma análise de resultados para esse cliente. Aí, qual é a sugestão para que isso seja encaixado? Uma rotina. Porque, na verdade, o que empresas grandes, pequenas, médias precisam? De rotina. Assim, quando a gente tem um filho, você tem sua filha, você tem toda a sua rotina com ela. Para estar aqui hoje, você teve que fazer alguns movimentos, que você estava contando para a gente no início, para que conseguisse realmente ficar aqui, sem que atrapalhasse a sua rotina. Então, no BPO financeiro, é a mesma coisa. Você tem lá o cliente que ele tem um volume grande, então, olha, cliente, conversa com o seu fornecedor as datas para a gente colocar os agendamentos no banco. Então, por exemplo, se não dá para fazer uma vez por semana, pode ser dia 5, 10, 15, 20, 25, de acordo com os vencimentos que tenha, sabe? Para que você não passe o dia inteiro ali na frente do computador. Mesmo porque imagina se você ficar doente. Hoje você está sozinha, você não tem alguém para substituir. Como seria? Ou sua filha fica doente, você tem que correr com a sua filha. Como seria? Então, você tem que, mesmo ele sendo grande, pedir para ele conversar com o fornecedor dele, para que ele tenha datas para que você realmente faça os agendamentos bancários. E a emissão de nota fiscal é praticamente a mesma coisa. Você pode conversar com ele para que você emita a nota fiscal uma vez por semana, por exemplo. Aí você vai analisar o volume dele e qual a necessidade da nota para recebimento, porque nós sabemos que existem ali fornecedores, né, que precisam que a nota seja emitida para realmente fazer o pagamento, os clientes, perdão. Então, entende qual que é a logística desse emissão e recebimento para criar a sua agenda, para que você tenha datas para fazer os agendamentos bancários, datas para fazer as emissões de notas fiscais. A única coisa que é diária no BPO financeiro é a conciliação bancária. Porque aí não tem para onde fugir, né? D mais um, banco puxa, você vai lá e faz. Ou você que faz manual, no caso, puxa do banco, faz a conciliação para poder seguir. Porque senão você vai viver num eterno apaga-incêndio. Aí quando você começar realmente a crescer, você vai estar tão ocupado com o cliente que você já tem, que não vai ter espaço para quem está vindo. Que nem você trouxe um exemplo que você faz, às vezes, as coisas à noite. Não é o ideal. A gente tem que ter um momento de lazer, de família. Senão a gente vai viver uma realidade que não é o ideal. Imagina a sua mente. Que mentalidade o Rogério pode falar melhor do que eu. Mas imagina a mentalidade de alguém que está à noite, sábado, domingo, o tempo todo. Preciso agendar, preciso emitir essa nota, preciso fazer. Se eu não fizer, meu Deus, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, o BPO não é para mim. Porque tá tão acostumada ali, aquela rotina de apagar incêndio, chega uma hora que você fala, não, alguma coisa não tá legal. Então, nesse caso que você trouxe pra gente, a sugestão é essa, senta com o cliente, pede para ele conversar com os fornecedores, montar as datas realmente de agendamento, montar as datas de emissão de notas fiscais. Rogério, quer completar falando um pouco de agenda? Que você é bom nisso, muito bom. Esse cliente é novo, né, Cíntia? Quanto tempo você está com ele? Isso, é novo. Comecei agora em setembro. Em setembro. Então, é uma ótima... Comecei de ano. Dentro dos primeiros 90 dias, é importante que você dê uma atenção para ele entrar dentro da sua rotina. Assim, dentro do BPO é quase que um jogo ali, né? Dentro desses 90 dias, se ele não se adaptar à sua rotina, você vai adaptar a rotina dele. E aí depois não chora. Porque dentro não, mas desse... assim... Pode falar. Eu nem posso reclamar, assim, a questão dos fornecedores, ele já tem bem organizado. Então, todos os dias tem compras e todos os dias tem boletos com datas futuras.
Então, o contrato que eu fechei com ela é que eu preciso que as informações venham com, no mínimo, 48 horas antes. E aconteceu até um caso que veio uma nota no dia, para agendar no dia, e eu falei assim, olha, acabou de chegar. E a própria cliente falou que já puxou a orelha do sócio, porque ele já sabe que tudo que chegar no dia não é para passar para mim. É para eles fazerem o pagamento por lá e depois me mandar o contrato. A parte está muito legal, assim, eles estão levando bem a sério mesmo. Mas é pensar assim, ó, como pode ficar mais fácil? Porque, assim, imagina que eles têm uma rotina já, né? Tá ouvindo? Para mim tá cortando. Você tá ouvindo bem? Eu acho que tá tendo delay, mas... Tá com um delay. Sou eu, Klaus? Eu tô... Não, é a Cíntia mesmo. Tá com um pouquinho só de atraso. Oi, Cíntia, você tá me ouvindo agora? Tá. Então, imagina que eles te contrataram e eles já têm uma rotina, certo? Rotinas de compras, né? Compra todo dia, paga todo dia, então é a rotina deles. E aí, dentro desse processo, você está conhecendo a empresa deles, o que você pode orientar eles para ficar mais fácil? Não é ficar mais fácil só para você, é ficar mais fácil para eles, porque deve ser desgastante também, só que eles não sabem outro jeito. Né? Eles aprenderam a fazer assim. Se você perguntar, mas por que vocês compram todo dia? Depende da pessoa falar, foi sempre assim, eu entrei aqui, fazia assim, eu continuei fazendo. E aí assim vai. Enquanto não tiver alguém com expertise para falar, então, se a gente ajustar datas uma vez por semana, então sempre, sei lá, prorroga o vencimento para tal data, para cair tal data, centraliza 2, 3 datas de vencimento de boleto, a gente vai pagar dia 10, 20 e 30. Então, comprou entre 1 e 9, vai pagar dia 10. Comprou entre 10 e 19, vai pagar dia 20. Então, talvez... Estou jogando ideias, tá, Cintia? Não conheço o negócio deles, só conhecer mais a fundo. Mas criar alternativas para você mudar a rotina deles e ficar mais fácil para você também. Por que eu estou falando isso, Cíntia? Porque assim, ó, dentro desse processo, se você começar a trazer cliente nesse porte, você vai virar funcionário deles. Ponto. Você vai ocupar todo o espaço que você tem para entrar outros clientes para eles. Né? E aí, precisaria ser uma rentabilidade assim, tipo, nossa, ganhei na loto, fechei com uma empresa aqui que, tipo, é a rentabilidade. Se eu trabalhar só para ele, já tá top. Imagina Se for assim, isso, Cíntia. por isso, beleza. Porque imagina assim, Cíntia, os boletos, eles vêm com datas. Eles não são para vencer no mesmo dia, né? No geral, pelo menos alguns dias vai vencer. Então, você pode criar uma rotina dentro dos prazos que você tem para pagamento efetivo e fazer os agendamentos. É uma sugestão que é muito válida se você pensa realmente em crescer, como o Rogério trouxe. Quando vier um novo cliente, tem que ter uma rotina bem definida. Imagina assim, ó, o BPO ele é vendido como um serviço de boutique, né? Totalmente personalizado. Mas internamente, ele é um serviço de prateleira. Você vai enfileirando os serviços de acordo com o que você tem que prestar. Imagina assim também que quando você estiver com mais clientes, você tem que ter um horário para que ele confirme o saldo. Por quê? O banco só vai te dar essa informação no dia seguinte. Então, se você demorar muito para conciliar e ter uma informação de quanto tem de saldo do dia anterior, porque não é do dia real, mas quando você estiver usando o sistema, você não pode demorar até, por exemplo, até 5 horas da tarde para ele ver o saldo do dia anterior. Isso é coisa para de manhã, tá liquidado, entendeu? Conciliações bancárias tem que ser feita de manhã. E na conciliação bancária tem algumas etapas dentro dela. Então, por exemplo, você tem a gestão de documentos, tem que entrar, pegar todos os comprovantes, todos os boletos, colocar junto com aquele lançamento, para que quiser fazer uma pesquisa, tá num único local. E, aliás, gestão de documentos é um dos serviços oferecidos no BPO financeiro. Você pode precificar para cobrar, né, pela gestão de documentos. Porque é uma coisa que demanda, você tem que entrar no banco, pegar o comprovante, salvar direitinho, deixar lá organizado, para quando ele vier fazer a pesquisa. Então, dentro da conciliação, ainda tem outras etapas que você pode precificar ali dentro, outros serviços e agregar até valor. Tem muito cliente que acaba não contratando, por exemplo, gestão de documentos, que acha que não precisa.
Ah, não, eu pego lá no banco. Só que aí o banco tem uma sistemática. Passou um certo período, você não tem mais acesso àquele comprovante. E aí? Cadê o comprovante? Então, olha como você pode oferecer um serviço a mais. Vai ajudar você financeiramente e vai ajudar o cliente no dia a dia dele. É isso aí. Esses argumentos são ótimos, Cláudia. Se falar somente de gestão de documentos, sem dar um exemplo, parece que não agrega, né? Parece que é uma coisa solta, né? Ah, não, gestão de documentos. Mas quando a gente traz um exemplo como esse que você trouxe, vai Cláudia, bate uma reflexão. Não aceitar na hora, mas depois a pessoa fica pensando, né? Exato. Pode falar, Rogério. E um argumento também que a gente usa de venda, depende, tem empresas que fazem auditoria. Então, tem empresas nossas que usam o Conta Azul e que passam por auditoria. A gente fala, esse processo ele fica auto-auditável, porque você tem todo contas a pagar, com nota fiscal, boleto, comprovante lá dentro. Quando o auditor vai fazer a auditoria, a gente cria um usuário temporário e fala, auditor, você quer verificar? Você quer pegar na contabilidade, quer olhar lá? Você entra lá e vê. Pronto. Tá tudo certinho. Para o próprio empreendedor. Tudo Quer conferir, organizado, está né? com dúvida numa conta, para onde foi, quem pagou, se foi para o lugar certo, entra lá e olha. Então fica fácil, né? Você está vendendo facilidade no final, né? Isso é muito bom também. Oi, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Que Tudo bom bom? te conhecer, ver o seu rostinho. Quer trazer um caso para nós, para a gente conversar um pouco? Eu não tenho nenhum caso porque eu ainda não tenho cliente. Eu tenho um possível cliente, né? Eu trabalho CLT, é uma das minhas dúvidas até, né? Se eu vou conseguir trabalhar fora do CLT em horários à noite e de manhã, mas eu estou querendo aí para voo solo, né? Eu e uma sócia, a gente trabalha na mesma empresa, numa startup, na área de contabilidade, e a gente tem bastante experiência com contabilidade, financeiro, a gente atende auditoria, a gente já fez implantação de sistema, de TOTOS, de SAP, a gente já trabalhou em multinacional, tanto eu como ela, então a gente tem bastante experiência na parte de operacional, né? Tanto financeira como contabilidade. E agora, vamos empreender no BPO financeiro, né? Que eu acho que com poucos clientes a gente consegue ganhar pelo menos o que a gente está ganhando como CLT, né? No mínimo, assim. Então, a gente já contratou um sistema, a gente contratou o Conta Azul para esse possível cliente, porque aí eu não sei, aí eu queria até ver com vocês. A ideia essa cliente surgiu do nada, né? Antes de eu pensar em BPO, eu fui para a praia, conheci uma moça lá, duas mulheres na praia, começamos a tomar caipirinha, a conversar. Ela tinha uma confecção que estava com problema de emitir nota na prefeitura. Eu falei, dá seu CNPJ que eu resolvo para você. Aí depois acabou surgindo essa ideia, né, do BPO. Aí eu ofereci o serviço para ela. Falei, você tem um contador? Você tem seu financeiro organizado? Aí ela falou, eu não tenho nada. Preciso muito disso. Então, a gente não conversou ainda formalmente, né? Mas o que eu estou pensando, por isso que a gente já contratou o Conta Azul para um mínimo de contas. Já, eu acho que nem arriscando, né? Eu estou confiando nisso, né? Como ela falou que precisa muito, então eu quero colocar o mínimo. Eu queria até ver com vocês. Eu queria fazer uma apresentação para ela, mas já mostrando mais ou menos como vai ficar a cara no Conta Azul, porque hoje ela não tem nada. Né? Acho que ela tem papel de pão lá, deve misturar pessoa física com jurídica, sobrou dinheiro, ela paga alguma coisa, senão ela não paga, deve ser um uó. Como é que eu faria para estruturar, se eu consigo estruturar isso? Ela ainda não é meu cliente, eu ainda não tenho nem nome, na verdade, para a empresa, a gente está estruturando tudo isso, mas como surgiu ela, eu falei, não vou perder a oportunidade, vou atropelar não, vai reorganizar aqui as coisas para conseguir atender ela, que já seria também um cliente piloto. Quer falar, Rogério? Você quer começar? Pode começar. Eu concluo. Não, começa você que você já fala do brand de sucesso, entendeu? Já entra falando da marca, que não tem como começar sem ter um nome, Cláudia. É o primeiro ponto. Cláudia, primeiro que assim, eu acho incrível como as pessoas ainda não dão nome para network, né?
Apareceu um cliente do nada. Não foi do nada. Você se relacionou com uma pessoa, conversou com a... mesmo tomando caipirinha, se divertindo, você vendeu o seu peixe ali. Tá fazendo network, né? A gente é quem é onde a gente vai, né? A gente fala do que a gente gosta, o que a gente faz e conecta com outras pessoas, né? Você não está vendendo, né? Às vezes a gente fala, vou fazer network e fica vendendo o tempo todo. Não, network é se relacionar, conversar, e aí sai o assunto, né? Do que eu faço, o que você faz, e aí conecta. Isso é muito legal. Agora a pergunta né? Você está começando, quando muitas pessoas, né, estão começando, você já tem essa expertise, mas assim, faz sentido uma confecção? Faz sentido trabalhar com uma confecção? Eu quero só experimentar, né? Não tenho nome, não tenho nada, por onde eu começo? Então tem um processo, né? A gente tem um curso, gente, assim, nossa, pouquíssimas pessoas entendem acho que a minha cabeça que está ali dentro do curso, né? Quando eu explico. Mas eu acho que assim, hoje eu não faria nada sem eu ter minimamente essa ordem. Que assim, eu identificar quais são os meus valores, né? Você é sua sócia. Quais são os seus valores? O que é importante para vocês? Quais são as regras do jogo? Estou abrindo uma sociedade com a Cláudia, a gente é sócio. Quais são os nossos valores? A gente ficou um ano conversando. Quais são os nossos valores, discutindo e tal, para dar esse match. Quais são as regras do nosso jogo? Por quê? Porque é importante a gente ter uma regra, para a gente tomar uma decisão baseada em regra. Não em achismo, eu acho que a Cláudia é isso, eu acho que a Cláudia é aquilo. Não, a gente tem uma regra. Se eu infringir a regra ou a Cláudia infringir a regra, a gente vai tomar uma decisão baseada em regra. Depois, o meu produto. Quais são as características do seu produto? E quais são as características do cliente que você está buscando? Isso independente do CNPJ, né? Você está trazendo confecção, podia ser uma odontologia, podia ser uma marcenaria, podia ser qualquer outra, mas qual a característica do seu produto e do seu cliente que você quer conectar? Porque você tem que saber isso. Depois disso, aí sim você vai definir, putz, eu tenho um segmento, eu tenho um tipo de cliente, vai juntar isso com a sua marca. Né? Qual vai ser a marca? Se você nichar, vai ser mais fácil. Se não for nichado, não tem problema. Com essas características, você consegue identificar uma marca. E aí você consegue identificar o seu cliente ideal. Por quê? Porque pode ser que não venha o cliente ideal. E aí você, né, eu estou começando, e aí você vende para ele também. E aí a gente vai ter um problema depois na operação, porque não conecta os seus valores. Puta, eu não gosto desse cara, mas eu tenho que fazer o que ele fala, o que ele traz. E aí vai tirar o prazer daquele serviço que eu tanto gosto, né? Que você vem aí de uma área já, né, de contabilidade, controladoria e tal, que é super legal, né? Só que falta, você está mudando a caixinha, né, de CLT para empreendedor. Sim. E aí dentro do CLT você faz só uma parte, né? Você tem só um conceito. Como empreendedor, você leva o pacotão completo, né? Você vai identificar a sua marca, você vai comprar, você vai vender, você vai se relacionar com o cliente, você vai ter que assumir a responsa para você entregar a operação. Então, são várias coisas ali que você tem que criar uma ordem. Claro que é assim, Cláudia, isso não te impede de você começar. Não, ao contrário, eu ia falar. Tá entusiasmada, assim, de atender a um cliente que você conheceu naquele network. É um mundo, querendo ou não, você conhece, mas não conhece. Eu sempre falo pro Rogério, BPO financeiro é finanças. Se você conhece finanças, você vai se dar bem no BPO. Só que o BPO tem as suas particularidades. Como, por exemplo, a gente estava conversando com a Cíntia, que é essa questão da gestão de tempo, da rotina dentro do BPO financeiro. Com um cliente é de uma forma, com 2 muda, com 3 muda, e conforme vai entrando mais clientes muda. No seu caso, ela é bem particular, porque você tem um CLT, ou seja, você tem uma obrigação, onde você tem que ser responsável, entregar todas as suas tarefas, e tem que ter surgido ali o tempo para você fazer as rotinas desse cliente. Pelo que você trouxe de início, é um cliente que está meio bagunçado, então você não sabe nem muito como ele está. Então você não sabe quanto tempo você vai perder, não vou perder, quanto tempo você vai gastar Investir. com esse cliente? Qual é o investimento de tempo? Não é, nem falando de dinheiro, tá? Analisando a questão de tempo mesmo, para poder atender esse cliente, sem comprometer a sua renda oficial, o seu CLT. Porque você ainda não tem cliente suficiente para largar o CLT e ficar só com o BPO. Você vai ter que manejar os dois. E assim, tem que trazer excelência para os dois. Você não pode, tipo, deixar um de lado para focar em outro, porque
porque senão vai dar ruim em algum momento. Não, sim, a ideia realmente não é essa, não é Mas o meu CLT, eu não posso negligenciar ele, até porque, né, tem todo um network também aí envolvido até com os meus próprios Exato. empregadores atuais, né? Então, Ô, Cláudia, mas tem uma alternativa para você pensar. Você quer ouvir? eu quero. Minha sócia entrou já, Claudine, ó, ela é minha sócia aí na empreitada. Quem que é? Claudine, é Clau e Clau. É Clau. É Clau. Aí, ó, a marca. Clau, BPO financeiro. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Pode ser a marca mesmo, né? É, Clau. Se fizer sentido, pode ser. Quer ouvir? Porque assim, ó, o BPO, ele te compromete com rotina diária e tal. Você se conectou num lugar, fez networking. O que eu faço? Ou o que eu fiz recentemente com uma pessoa que eu vendo uma consultoria. Consultoria não vai entrar rotina, você vai entender como é que está a empresa, você já vai entender compra, rotina, você vai entender tudo sem vender BPO. Consultoria você organiza, pode ser uma consultoria de readequação de processo financeiro. Olha que nome bonito. Aí o que você vai fazer? Eu vou entender os seus processos, vou ver como você compra, o seu financeiro, o que está bagunçado, pipipi, papapá. Já faz ali uma ata, ó, você precisa melhorar isso, aquilo. E nesse processo de consultoria, você vai dando tarefa semanal, você já vê se ele vai fazer ou não. Já vê se eles vão comprar a ideia de melhorar esse processo ou não. Se eles melhorarem o processo do que você falar, o BPO já está implantado. Depois é só você dar o honorário, entendeu? Porque você faz a rotina daquilo que você falou para ele fazer. Talvez é uma alternativa para você já não entrar com o BPO sem conhecer. Porque você vai ter que fazer rotina e tal, vai ter que trabalhar muito para reorganizar, se tiver bagunçado. Você vende uma consultoria de readequação, você dá pitaco, fala, tem que fazer isso. Semana que vem eu quero ver o que você fez. E você já vai entendendo toda a empresa ali, o cenário. Como você já comprou as licenças do Conta Azul, já conversou com ela e quer apresentar, qual é o passo que você pode dar para apresentar? Pede para ela um FX da conta dela de um determinado período. Pega uma semana, no máximo, tá? Se você pegar um mês, você vai ter um comprometimento de tempo muito grande, que pode comprometer o seu CLT. Então, pega ali no máximo uma semana, coloca dentro do Conta Azul, convida ela para uma reunião e apresenta. Só que para você apresentar, você vai fazer mais ou menos assim, ó, você vai olhar para a câmera, em alguns momentos você vai olhar para o rosto para ver a reação dela. Quando você vai para uma reunião para apresentar o BPO financeiro, é importante que você tenha um fundo de tela. Por isso é importante você ter uma marca. Você vai passar um ar de profissionalismo já na primeira reunião que você vai ter com ela. Você conheceu ela numa conversa de praia, de uma coisa muito descontraída. Ela conhece o seu lado descontraído. Agora ela tem que conhecer o seu lado profissional. Por isso que eu falei para o Rogério falar primeiro, de trazer esses insights sobre ter a marca, que vai causar o profissionalismo que ela precisa ver. Você concorda? Ela vai te entregar os dados bancários dela. Mesmo que é um acesso secundário, é uma coisa pessoal que a gente não passa para qualquer um. A gente não fala quanto a gente tem na conta para qualquer um. Então, tem que ter esse ar para você começar a conquistar a confiança dela. Vai para a apresentação, mostra para ela como está o Conta Azul, sugere contas para ela. Na hora do plano de categorias, mostra o que você pode fazer. E antes de você ir para a reunião, você precisa montar quais são os serviços que você vai realmente conseguir entregar para ela. Só que para você montar quais são os serviços, você precisa entender também qual a necessidade dela. Precisa ouvir e entender o que ela precisa. Qual é a dor que ela tem que você consegue sanar sem comprometer o seu CLT. Porque, por exemplo, se ela for uma cliente que é uma confecção e não tem prazos, não tem datas, no início, você vai precisar estar muito mais presente junto com ela. Porque você vai começar a educá-la para que ela tenha datas para realmente fazer os agendamentos, emissão de notas fiscais, pagamentos de PJs, enfim, tudo que deve estar ali incluído na rotina. Então, primeiro, conversa com ela por telefone já para caçar qual é a dor que ela tem. Talvez na conversa que vocês já tiveram, ela já te deu alguns insights, você já tem uma noção do que ela precisa. Você já entendeu, por exemplo, que ela está bagunçada, né? Ela tem um financeiro desorganizado.
Então, você já entende que tem que organizar o financeiro e o CPF. A bagunça dentro do BPO financeiro, quando uma empresa te contrata, ela começa no CPF. Ela não começa no CNPJ. Isso é uma ilusão, tá? Primeiro passo é entender como está o CPF dela. Se ela está, nem você trouxe, ela mistura conta pessoa física com pessoa jurídica. Isso é o CPF. Aí tem que começar já a dando alguns seeds nela, porque não vai poder comprometer a sua rotina depois. Ainda mais agora, que é o início. Sim, sim. Tá. Eu até acho que eu comprei uma peça com ela e eu fiz um Pix para conta de pessoa física. Nem sei se ela tem conta de pessoa jurídica. Já é uma coisa para você já conversar com ela. Tá. Já é aqui, ó, o sinalzinho de alerta. Ó, você é uma empresa, então você precisa ter uma conta pessoa jurídica para você receber. E tem que separar. Talvez faça sentido mesmo o que o Rogério falou de vender a consultoria primeiro para ela conseguir se organizar e ter uns primeiros conceitos para se organizar. Cláudia, por duas coisas simples. Primeiro, na consultoria, você vai dar tarefa para ela fazer essa reorganização, certo? Vai melhorar o processo dela, mas também você vai entender se ela está disposta a mudar. Porque tem um monte de gente que a gente conhece, não, pode vir, que eu vou fazer e tal. Aí você pega todo o negócio, implanta, gasta dinheiro, tempo, e a pessoa fica lá. Então, nesse processo de consultoria, dá tarefa. Falar, então, a próxima tarefa é fazer isso, isso, aquilo. E aí depois você fez, combina dia e horário para cumprir. E aí você vai lá, fez, parabéns. Não fez, por que não fez? Né? O que aconteceu para você não fazer? Aí você começa a entender se está justificando, tal. Porque aí não compensa entrar, entendeu, Cláudia? Porque você vai ficar perdendo muito tempo. BPO não é para todo mundo quer. Mas a gente precisa observar que, às vezes, o cliente ele quer fazer o quê? Quer transferir o caos dele para alguém. E aí ele quer pôr na nossa cabeça. Aí eu pago, dou uns trocos lá para o BPO, ele vai e faz, e leva o caos junto. Não, não, senhora. Minha cabeça não é pinico, não. Ninguém vai fazer nem number one nem number two aqui, não. Né? Então, a gente precisa observar, né? Eu estou brincando, mas a gente precisa observar isso. E esse gatilho que eu estou te dando de uma o que o nome que você quiser dar, é mais para observar se ela vai caminhar mesmo, entender todas as confusões, porque às vezes você vai falar, meu, aqui eu também não quero entrar. Mesmo que ela queira, não vale a pena para mim. Então, é um jogo de entendimento, tá? Isso é muito legal. Entendi. Obrigada, gente. De nada, só completando o que o Rogério trouxe, que é muito importante, a questão do nicho, Cláudia. Entende qual é o nicho que você realmente tem particularidades. Todo nicho tem algum problema, tá? Isso é um fato. Não tem nenhum nicho que vai ser perfeito. Você vai entrar e vai ser uma uva. A não ser que seja um prestadorzinho de serviço que emita uma nota por mês. A gente tem alguns clientes assim. É um dos nossos preferidos aqui do Lindo, BPO. esse é lindo. Esse é lindo demais. É o que a gente mais gosta. Mas nem todo cliente é esse cliente. No geral, ele vai ter alguma dor, um problema, alguma coisinha que vai ali trazer uma morosidade no seu dia a dia na hora de fazê-lo. De tudo que eu assisti, o bom são também clientes que têm aquele faturamento recorrente, né? Que você já consegue deixar serviço. Começa com empresas de serviço, porque você consegue trazer provisões financeiras, previsibilidade, isso agrega valor, porque geralmente ele não sabe. Então você apresenta um fluxo de caixa para ele, ele fica muito contente, que ele não sabia o que ele tinha para receber a longo prazo. Então isso é massa demais. Mas mesmo no serviço, a gente tem nichos específicos que também dão dor de cabeça, tá? Não é que assim, só serviço vai ser uma uva porque é recorrente. Tem muito nicho que, ó, soa. Isso seria um encontro único só para a gente falar sobre essa questão de vendas e começar a identificar ali o cliente ideal. Eu vi aqui a nossa pesquisa, estou olhando a nossa enquete aqui, mentalidade, só uma pessoa votou. Né? Mas eu considero que a mentalidade, a forma como você pensa, enxerga o seu negócio, ele dita a regra do que vai ser o seu negócio. E é uma coisa que a maioria das pessoas correm. Não, quero marketing, vendas, quero rotinas operacionais, que também faz parte, tanto quanto importante. Né? Não é só uma parte, todas são importantes. Né? A gente colocou aqui 4 pilares, que agora a gente está entrando em inteligência artificial ali, mas assim, são pilares
que são extremamente importantes. A única pessoa que você vai levar para o seu negócio é você. Então, se você não estiver firme no seu pensamento, saber para onde você está indo, o que você quer, tipo de cliente, como que eu vou atrás desse cliente, onde eu encontro ele, se eu não tiver isso bem claro, eu saio catando cavaco, né? Você fez parabéns para você, porque você fez um networking em um lugar descontraído, você está sabendo vender o seu peixe porque assim, a pessoa se interessou, legal, mas tem um ponto negativo assim, que você não sabe para quem você vai vender. Então, você vendeu, por isso que eu te falei, faz uma consultoria para você entender o negócio, para ver a complexidade. Né? Quando a gente fala de confecção, é uma indústria. Né? De um lado, ela compra tecido e sai peça pronta. Né? Então, ele é complexo, então entenda. E ela ainda terceiriza toda a parte de mão de obra de costura. Ela contrata costureiras. Que não é tão ruim, menos mal, eu diria. Né? Porque só compra tecido, paga a mão de obra, volta a peça pronta e vende. Então, assim, não é de todo ruim. Só que aí você tem um detalhe. Provavelmente as costureiras não estão emitindo nota fiscal para ela. Então, ela não está justificando os valores que estão saindo da empresa dela. Já é um ponto para quando você for fazer a consultoria, alertá-la do perigo que é ela pagar alguém sem realmente ter a emissão de nota fiscal. Depois pode dar até vínculo empregatício. Pode. Então, assim, aí é orientação, né? Pode abrir um MEI, fazer contrato de prestação. Você vê que isso é uma consultoria. Isso é uma consultoria de orientação dos aspectos, dos pontos que a Cláudia trouxe, que é importante, né? Que aí você pegando ponto a ponto, você entende o negócio, eu terceirizo. Para quem se terceiriza? É para fulano. E como que é essa relação? Tem contrato? Não tem? Então você vai entendendo o negócio para onde você está entrando. Isso é top, Cláudia. E vai que vai. Faz o teste, entendeu? Faz o teste, mete o louco, vende a consultoria. Se precisar implantar um conta azul, implanta o conta azul, vê como funciona. Vai vendo o que vai acontecendo, traz no grupo. Nossa, estou com um problema aqui. Traz no grupo, vai sair pergunta, vai sair resposta aqui, o pessoal ajudando. Vai que vai. Vitor trouxe aqui, ó. De repente, até as costureiras viram clientes. Por que não, né, Vitor? Também vai ser tudo MEI, a gente coloca e organiza também o MEI das costureiras. Exatamente. Sim. Porque o MEI vai ter que emitir nota. De repente, pode vender esse serviço, sabe? De fazer o financeiro desse MEI e a emissão da nota. Oi, Vitor. Oi, Vitor. De repente, eu vou fazer um cliente ganha um monte aí, ó. Já tem terceirizado, já orienta, já pega também. Isso aí. Ajuda as costureiras a ganhar dinheiro lá, fazer dinheiro, que você vai ver. A Bruna deixou 2 perguntas aqui, né, Bruna? A Bruna. Uma é, como funciona a questão de cobrança por volume? Quer abrir o microfone e explicar melhor a pergunta, Bruna, para a gente poder te ajudar? Bom, porque na questão, algumas pessoas comentam que não trabalham com um plano em si, mas sim pelo volume que a empresa gera. Então, suponhamos, eu precisei tirar 10 notas fiscais hoje. Quanto que eu vou cobrar por esse volume da empresa? Se é analisando o ticket médio, faturamento, lucratividade. Tudo. Analisando tudo isso e mais um pouco. Literalmente. Quando a gente vai precificar, a gente analisa primeiro quais são os nossos custos. Com base nisso, a gente calcula quanto vale a nossa hora. Entendi quanto vale a minha hora, agora eu quero entender qual vai ser a minha margem de lucro sobre a minha hora. Quanto tempo eu gasto para emitir uma nota fiscal? E é assim que a gente vai chegando nas especificações, entendeu? Então, a gente metrifica o volume. Quando a gente fala de criar planos, que é um assunto até que a gente conversou muito, eu e o Rogério, recentemente, o que acontece? Às vezes alguém vem no BPO e fala assim, mas quanto você cobra? Só que quanto eu cobro é voltado para aquele cliente, porque assim, nem todo cliente tem o mesmo valor. Porque nem todo cliente tem o mesmo volume, nem todo cliente tem a mesma forma de te mandar a informação. Não é só o volume, né? Quando a gente fala de precificação, a gente tem outros fatores que determinam o valor daquele serviço. Se é um cliente que tem facilidade de mandar uma documentação para eu gerar uma nota fiscal, por exemplo, é de uma forma. Agora, se é um cliente que eu tenho dificuldade, eu tenho que caçar informação em um outro sistema, verificar uma outra base, eu gasto mais tempo. Então, é volume por tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer? Aí a gente pode te dar, por exemplo, um norte. Só que também depende. A gente tem uma aluna que uma vez a gente conversou exatamente sobre isso.
emissão de nota fiscal. Ela é do Pará. Até conversei com o Rogério na época. Ela cobrava R$25 para emitir uma nota fiscal. Isso não significa que ela está cobrando caro. Significa que ela tem um valor agregado a esse cliente, tem um bom ticket para fazer a emissão de nota fiscal. Que nós não podemos falar para você, tá caro ou tá barato. Pega o exemplo, já viu o vídeo daquela Natália Beauty, que ela faz sobrancelha das mulheres? Aparece direto no Instagram. Ela cobra mais de R$5.000 para fazer uma sobrancelha. Se eu for aqui na rua da minha casa, a pessoa me cobra R$25. Significa que uma está cobrando mal, não, significa que o nicho, o público que ela atende, paga para ela R$5.000 para fazer a sobrancelha. Então, na hora de cobrar, você tem que entender que você tem que ter a média de qual é o seu mínimo para você cobrar, mas tenha em mente que quanto mais valor você agregar ao seu serviço, mais caro ele fica, né? Melhor para você precificá-lo fica. Porque não é caro, porque caro é relativo. O que é caro para mim não é caro para outra pessoa. O que é barato para mim não é barato para outra pessoa. Isso vai muito de quem está recebendo essa informação. Quem é o cliente que está do outro lado também. Entendeu? Mas pode falar, Rogério. Não, isso é fantástico. Não tem uma regra mágica. O importante é você saber qual... A Cláudia matou. Se você faz os cálculos do seu custo e põe a sua margem, você sabe, ó, isso aqui é o mínimo que eu vou fazer. Dali para cima, o céu é o limite. Depende de como você vai se posicionar. Agora, como que a gente cobra? A gente tem planos, sim, plano e volumetria. Né? Então, a gente já tem lá a nossa base. E a gente faz cálculo, a gente tem os planos separados e tem volumetria de serviço. E vai. E aí começa a entrar o nosso nome. Então, o nosso know-how ele vai subindo e o preço também vai subindo. Pronto. É pelo que eu entrego. Quanto mais eu gerar resultado para o cliente, mais alto vai ficando o meu valor. Então, há uns anos atrás, sei lá, a minha hora custava R$50. Aí foi vindo know-how, hoje a hora custa 500. Pronto, você quer contratar? Quer. Se não tiver, tem quem contrate. Tá tudo bem. Entendeu, Bruna? Não vai? Agora eu não entendi a pergunta. Como funciona a questão de cobrança por volume? Você disse cobrar do cliente, é isso? É o que a gente está te explicando agora. Ah, beleza. E aí você perguntou aqui, o Conta Azul é o melhor ERP para iniciantes? Porque o valor dele é um pouco, assim, acho um pouco alto, né? E aí dizem que ele é o mais completo, tanto na questão de emissão de notas ou gerenciamento de tarefas, e enfim. É porque, assim, às vezes as pessoas, sem julgamento, né? Cada um, de novo, é um posicionamento. O que eu penso? Posicionamento. Então, a gente tem o Conta Azul. Por que eu tenho Conta Azul? Porque eu ganho horas com o Conta Azul. Horas de produtividade, ele é rápido. Se for cobrança recorrente, faz tudo automático, já emite a nota, faz tudo, recebe, já baixa no contas receber. Então, eu ganho tempo. Tempo, para mim, é dinheiro. E quando eu vou fazer o custo por cliente, orçamento, já embuto Conta Azul no preço. Falar, isso aqui é minha ferramenta, tá aqui o preço tudo junto, vai a Conta Azul. É minha ferramenta. Entendeu? Então, ele está no preço. Acabou. Por quê? Porque a gente vai ganhar tempo com ele. Quanto mais tempo eu ganhar, mais clientes eu consigo contratar. Aí eu contrato uma ferramenta, não, ela é baratinha, mas não faz nada, você tem que fazer tudo manual. Você está desvalorizando o seu tempo. Porque o que você poderia fazer em 10 minutos, você vai demorar 1 hora. Entendi. Entendeu? Então, enfia no preço. Ah, mas eu não quero, cara. Não, esse é o meu orçamento, cara. Já vai com Conta Azul, tá tudo aqui, ó. Ou não, ou pede para ele pagar o Conta Azul. A gente tem clientes aqui que, por mais que a gente tenha licenças assim que a gente possa oferecer, por questão da parceria que existe, que eles pagam as suas próprias licenças do Conta Azul. Porque a licença é dele, entendeu? Se amanhã ele quiser sair do BPO, ele pega a licença dele e leva para outra contabilidade, para outro BPO e segue o fluxo, porque ele não vai deixar de usar o sistema. Ele pode deixar de usar os serviços, mas ele tem a licença dele para o que ele quiser. Entendi. Põe no preço. Meu, manda bala. Ele contratando, você não importa. É aqui, ó, o pacote é esse, o serviço é esse, e vai embora. Então, é interessante que você conheça os benefícios. Ah, escolhi o Conta Azul. Quais são os benefícios que o Conta Azul tem que eu vou oferecer para o meu cliente, entendeu? A vantagem é para ele, não é para mim. Porque se você disser, não, mas com esse aqui eu vou ganhar tanto tempo, tal, ele fala, não, é qual o benefício para ele você vai oferecer. Eu já vou até te dar a letra, tá? Pega a dica. Conta Azul tem um aplicativo de bolso, ou seja, de celular.
Aonde ele tiver, ele vai ter acesso ao fluxo de caixa dele. Eu, quando falo do Conta Azul, eu automaticamente já falo do aplicativo de bolso. Porque hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas não têm tempo, concorda? A pessoa que procura o BPO é porque ela não tem tempo para fazer. Então, você já agrega valor ali ao sistema que você vai usar, dizendo, olha, aonde você estiver, você tem acesso ao seu fluxo de caixa. Você não precisa de um computador para ver. E eles estão vindo agora com a conta digital. E o aplicativo de bolso, o seu cliente vai poder aprovar pagamento por lá. Então, se tiver a conta do Conta Azul e a conta, você vai fazer os agendamentos, ele vai aprovar direto pelo app. Massa. Olha a facilidade que você tá ganhando ali pro seu cliente, né? Fala, putz, vai ficar mais fácil do mundo. Só entrar aqui e fazer. Só para a gente fechar, até voltar um pouquinho só em precificação, porque assim, sim, a gente tem ali os planos para a gente usar. Só que os planos, eles servem para a gente ter uma noção, uma base. Aqui mesmo, no nosso BPO, por mais que a gente tenha os planos, a gente personaliza o atendimento. Os planos servem para a gente entender, tá? Então, se passou, sei lá, de 40 notas fiscais, ele vai para um outro plano. Se ele está totalmente acima de tudo que a gente criou de plano, pô, ele é totalmente personalizado. Então, a gente tem os planos só para dar um norte, uma direção, para onde a gente vai caminhar com a precificação, para a gente não cobrar menos do que realmente o serviço vale. Por isso que a gente tem os planos, mas na hora de fazer a proposta, ela é personalizada. Até para o cliente entender também, às vezes fica mais fácil, porque senão fala, mas é o quê? O que tem nisso? O que não tem? E aí fica meio no ar, né? Então você cria ali uma ordem na cabeça do cliente. O Vitor falou que eu não tenho clientes, mas decidi com minha sócia o homem. Beleza. É isso. Entendeu? Faz sentido para você o homem? Manda bala. Depende do nicho, depende da área de atuação. Não sei como você vai atuar, mas depende da área da atuação. O homem é um excelente produto. A minha opinião pessoal com o OMI, porque eu também tenho que usar, porque eu tenho um cliente que também está no OMI. Ele peca muito na parte dos relatórios. Coisas que é muito simples dentro do Conta Azul, eu tenho dificuldade dentro da OMI. E a OMI, tudo que você precisa, você tem que contratar à parte. Então, você pega uma coisa meio crua, e para você moldar da forma que você realmente precisa, você vai ter que ter dinheiro para ficar investindo, para fazer um relatório, um fluxo de caixa, um DRE, da forma que precisa ser. A gente chegou a fazer reuniões com a OMI e a minha opinião sobre ele é isso, ele acaba ficando muito caro, ele entrega muito, mas ele acaba ficando muito caro quando a gente personaliza realmente o aplicativo. E aí você precisa de ou Excel ou outros sistemas para te dar apoio se você não quiser realmente alterar o sistema da OMI. Vai depender do nicho, né? Se você pegar uma indústria, um tipo de comércio bem específico, ele é ótimo. Mas para outras coisas, se for serviço e tal, sim, com relação ao Conta Azul hoje, é difícil de bater. E tem o e-gestor, que é o novo, que está vindo aí com tudo, é um sistema que eu quero testar, não testei ainda, mas quero testar e quero até trazer um review para vocês, para a gente analisar se realmente faz sentido. Sistema novo, entrega um fluxo de caixa, entrega ali uns relatórios. Eu ainda não conheci, mas estou bem tentada realmente a conhecer. Massa. A minha... Opa, licença aí, gente. Isso aí falando sem pedir licença, desculpa. Eu falei aqui com vocês, né, sobre a OMI. Porque a minha sócia é minha noiva, né? E ela... Hoje eu estou no escritório de contabilidade, onde esse escritório, que começou um BPO, né? Mas é distante de onde a gente mora. Pensamos em fazer aqui onde nós moramos, aqui no Rio de Janeiro. E ela usa o Bom Controle. O Bom Controle. E ela disse que o Bom Controle, ele é muito ruim na questão do atendimento, né, do suporte. Ela basicamente sofre bastante com o Bom Controle, né? E nós tínhamos falado do Conta Azul. Qual foi a questão do Conta Azul que pesou um pouco, né, para a gente? Justamente, como a gente está querendo ainda definir um nicho, nós começamos até a tentar dar uma olhada nisso, o que tem aqui ao redor, né, que tem próximo aqui nosso,
que a gente poderia ajudar e ser nossos clientes, o Conta Azul me pareceu ser o que é mais caro, né? Porque aqui a gente vai pegar pequenos negócios, né? Eu moro aqui na Zona Oeste do Rio, Zona Norte do Rio, então tem pequenos negóciozinhos aqui, né? Então o Conta Azul me parece que é o mais caro. Nós tínhamos visto o HomeFit, né? Que é a questão de você indica para o cliente, né? E o cliente vai pagando, e ele tira o módulo de CRM e a gente estava pensando em pegar bem a questão de serviços para iniciar, né? Mas o HomeFit ele tem uma limitação de faturamento. Se estourar o faturamento de um mês para o outro, ele vai pagar ali um valor alto de mensalidade. Porque é uma questão de até R$81 mil, se eu não me engano, né? É um mês. É o teto do MEI. 81 mil por ano. Né? O teto do MEI, né? Então a gente tem que dar uma olhada melhor nisso. Faz um comparativo por faturamento e por plano. Uhum. E não é só isso também. Entende como você vai apresentar os números para esse cliente. Porque o HomeFit não tem relatórios. Não tem, você falando agora, eu tenho que pensar nisso, né? Porque você tem o BPO dividido, né? Você tem o operacional e o estratégico. Uhum. Para o operacional, ok, conciliação, tudo bem. E o estratégico, como você vai apresentar os números? Você vai pegar um Excel? Porque aí vai interferir também na sua precificação. E também no tempo, né? Porque alimentar todos os dados, enfim. Hoje em dia eu sou supervisor financeiro de um hotel, então eu trabalho já com essa rotina. Acabei de plantar um sistema lá, um sistema hoteleiro que tem um... Cara, assim, eu olhando o sistema mais fraco de BPO, é muito melhor do que o que eu tenho hoje lá. Porque, cara, não tem nenhum tipo de integração. Mas é bem... Eu vejo que leva muito tempo para fazer as coisas, né? A gente leva muito tempo para fazer as coisas. E parece que os de BPO são mais rápidos nesse sentido. Então, Vitor, você falou que tá... Então, você manja de hotel? Sim. Não, cara, às vezes é um nicho para você explorar. Pequenos hotéis. Porque você falou assim, eu vou ver o que tem na região e tal. Cara, veja o que você gosta, veja que você tem afinidade, o serviço que você usa, a sua noiva, ela vai no cabeleireiro, vai na estética, vai fazer unha, vai, sei lá, você gosta de jogar futebol e tem lá clubes, quadras de futebol que locam. Veja, para você achar um nicho, veja coisas que você gosta e dá prazer. Uhum. Não sai caçando coisa, eu vi aqui, eu acho que dá para fazer. Não começa por aí, não. Começa com coisas que conecta, com hotel. Começa a varrer na região tudo que tem de hotel aí, como eles são bagunçados. E começa a fazer pousada que é menor. Aí você já vende seu primeiro, velho. Eu trabalho num hotel e eu entendo o que eu tô falando. Quer que eu te passe uma proposta de consultoria de novo para... Consultoria. Entendeu? De reorganização de processos financeiros para o seu contador. Então, começa, gente, para todo mundo, né? Começa a setar a sua intenção para onde você quer ir, entendeu? Senão fica bagunçado. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu amo essa frase, eu sempre trago ela, porque ela é um contexto que ajuda em tudo. É verdade, a Cláudia levantou a mão. Você falando agora, eu tenho agora, então, duas perguntas. Vocês acham que agrega mais valor nichar? Focar em um segmento? Eu adoro essa pergunta. Eu sim. Eu acho que quando você nicha, você agrega mais valor porque você tem uma comunicação mais assertiva. Até para você vender o BPO financeiro fica mais fácil. Porque você conhece todas as dores daquele nicho. Quando a gente vai vender, é nas dores que a gente ataca. Então, sim, nichar para mim é muito bom porque você realmente agrega valor. Você conhece tudo, de A a Z, aquele nicho precisa, entendeu? E eu e o Rogério, a gente sempre conversa sobre nichar, porque quando eu vim para cá, aqui não é nichado. E é um assunto que foi muito recorrente entre nós. Hoje, a gente não quer nichar. Mas por quê? Porque não nichando, a gente aprende sobre os outros nichos para trazer para vocês. Então, a gente tem um viés do porquê não nichar, para nós. Mas para vender BPO financeiro nichado,
É muito mais fácil. Assim, a gente discute, assim, para a gente trazer o nosso braço educacional aqui, discutir e tal, isso é excelente. Para nossa operação interna, não é excelente. A gente tem mais esforço com um pouco menos resultado. A gente aprende a fazer vários processos, várias empresas, pensa em uma empresa, daqui a pouco pensa. Quando você nicha, Cláudia, pensa que você tem 10, sei lá, vamos trabalhar 10 salão de beleza, cabeleireiro. Tenho 10 salões de cabeleireiro. Um vem com um problema que você vai resolver. Automaticamente você achou a solução para os outros 9. Então, aí vem a minha segunda pergunta, porque antes eu fiquei um período desempregada e eu me meti na confeitaria. Eu sou confeiteira. Conheço muita confeiteira, muita, muita, muita. E eu sei que a principal dor delas, não a confeitaria muito pequena, aquele artesanal, aquela que trabalha em casa, que vende pouquinho. Mas existem confeitarias mesmo que vendem bastante, que tem problema com precificação, que não sabe fazer essa parte financeira, não separa PJ de PF, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, será que eu entro nessa também? Porque eu conheço a dor, eu já fui. Então... imagine você fazendo um marketing. Você está falando de uma coisa que você é. Eu sou confeiteira e eu tenho esse problema. Você também tem? Você também vive esse problema? Porque conecta. Né? Não adianta eu falar sobre confeitaria. Imagina eu. Eu não sei nem... Eu frito um ovo, faço um mexidão lá. Aí eu vou falar, entendeu? De confeitaria. Mas tem outras coisas que eu tenho o poder de falar porque eu tenho autoridade. Mas não é a confeitaria. Se você tem... Pensa, gente. A gente tem dificuldade de nichar. Mas qualquer tipo de empresa tem problema de gestão financeira. Vamos lembrar que assim, 90% das empresas em geral não tem. Eles têm pagador de conta, tem um monte de coisa, mas não tem gestão financeira. Micro e pequenos empreendimentos, negócios, não tem gestão financeira, gente. Então, se você for especialista em confeitaria e vai só bater nessa dor, você vai começar a pesquisar, conversar com gente que só faz isso. Aí você vai indo a fundo, vai conhecendo a fundo. Você, antes da pessoa perguntar alguma coisa para você, fazer a pergunta, você já sabe a resposta. Vai ficando muito fácil, você vive isso. Você pode até fazer um bolo junto com a pessoa. Fala, eu vou aí cozinhar junto com você, vamos fazer bolo e conversar sobre finanças, como que é a operação da pessoa, entende? Você pode ir para um outro mundo, é um universo a confeitaria. Desde essa daí que você falou que é mais caseirinha até as mais top. As boleiras de casamento que cobram um valor mais alto, porque é casamento, tem os docinhos personalizados. Você entende melhor do que a gente até do nicho que você está falando, você é desse nicho. E o que o Rogério trouxe é muito, muito importante, porque assim, a pessoa sabe com quem ela está falando, viveu as mesmas dores, então sabe que é real, você passa a verdade. E para vender alguma coisa, qualquer coisa, você tem que ter verdade. Nós mesmos, quando a gente vai falar de alguma coisa, é tudo que a gente já viveu e vive. Por isso até que a gente não nichou, porque a gente quer viver as dores, para poder realmente falar com propriedade. Como que eu vou falar de uma confeiteira se eu nunca atendi uma confeitaria? Eu não tenho know-how para isso, não tenho conhecimento para isso, eu não vivi isso. Então, eu não posso falar do que eu não sei. Eu só posso falar do que eu sei. Então, olha só, você já tem um nicho nas suas mãos. É só realmente começar agora a divulgar os seus serviços. Isso, olha, se você decidir por isso, então o que muda tudo aquilo que eu falei no começo? Muda não, ratifica, né? Não muda, ratifica. Então, o que você precisa definir o combinado com a sua sócia, definir as regras. Você viu? Qual a característica do meu produto? Você pode criar um produto todo baseado em confeitaria. Uma marca toda voltada de cores, tudo para confeitaria. Formas. A forma como você vai falar no Instagram é para confeitaria. Então, a pessoa vai olhar lá e falar, tá falando comigo. Eu tenho esse problema, eles são especialistas em BPO para consultores, vão me ajudar. Eles vão conseguir me ajudar. Aí o que você falou, precificação, tal. Você vai a fundo no negócio dos confeiteiros. Eu tô lembrando aqui, Cláudia, não sei se você lembra, quando a gente começou a empreender a BPO, que está fazendo 1 ano. Gente, amanhã a gente tá... Mas quando a gente começou, não sei se você lembra que a gente se conectou com uma mulher
e ela tinha uma empresa que fazia doces finos para casamento. Lembro. Ela é irmã do Eduardo, meu amigo. Isso, a gente fez uma reunião com Gente, ela eu e não fizemos sabia. ali. Foi uma E a coisa gente- muito do destino, eu não sabia. Lembra, Rogério, como A foi? gente se conectou, fizemos uma reunião com ela, a gente conversou com ela sobre o negócio dela para entender. Ela fazia doces finos para casamento. Ela não tinha a menor noção de precificação, finanças, nada. E ela fazia uns doces incríveis. Vendia para casamento, meu, muito top. E não tinha a menor noção de gestão financeira. Estava crescendo, precisava trazer alguém, mas não Exatamente. tinha noção se podia trazer ou não, porque crescimento, a gente sabe, crescimento... Tem empresa que quebra com um mau planejamento no crescimento. Se a empresa estiver crescendo, buscando crescer, ela não entende o fluxo de caixa, ela não sabe quanto que ela paga de imposto, ela não faz uma viabilidade para entender para quanto vai esse imposto, não tem uma consultoria tributária, né, um apoio contábil, para realmente fazer um estudo, ver se os criminais que ela tem, se tem como diminuir a tributação. Assim, tem N fatores que envolvem o crescimento de uma empresa. A mão de obra, matéria-prima. Se você sair só comprando, só fazendo, só contratando, você quebra. Porque não entrou esse dinheiro, você está crescendo, você não cresceu ainda. Você ainda está crescendo. Então, olha como o BPO é importante nessa jornada. Porque você vai aconselhar, você vai mostrar. E é trazer fatos, dados. Olha, se você continuar assim, vai aumentar aqui. E aí vai aumentar ali, e vai faltar aqui. E isso é muito massa. 2 palavras você vai matar: segurança e mais dinheiro. Por que segurança? Porque a pessoa não sabe se ela investe ou não, se ela está ganhando dinheiro, se ela não está. E mais dinheiro, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então, põe na sua comunicação lá um logo focado em confeiteiro e ela segurança e mais dinheiro. Ela não sabia mesmo, ela não sabia, tinha medo. Ela queria ampliar o negócio dela, acho que era isso, né? Ela queria alugar um ampliar, mas não negócio sabia o que maior, fazer. mais bonito, mas não sabia se ia, se não ia. Um espaço maior, porque tudo isso agrega valor, né? A gente quer, ainda mais confeiteiros, eles querem crescer, o espaço que a noiva vai fazer a degustação, a embalagem conta. Então, são pequenos detalhes que você vai trazer para o seu cliente, futuro cliente BPO financeiro, que vai fazer toda a diferença. E como você vive essa realidade, então mais facilidade na comunicação. Eu até comprei cursos de confeiteiras que tem loja em São Paulo, na Vila Madalena, tudo tem, e vende curso, o curso, dentro do curso, vendeu o módulo de fluxo de caixa e precificação, planilha e Excel. Planilha em Excel. Então, assim, eu falei, gente, como é que consegue controlar, né? Precificação, cada receita tem um custo, tudo dentro do Excel, mesmo trabalho para mim, que já trabalhava no financeiro, eu já achei trabalhoso. Eu falei, eu não faria isso em Excel. Mas, Cláudia, olha a oportunidade. Se você se posicionar, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas se você se posicionar, chama essa pessoa e faz parceria. Fala, eu sou especialista em finanças, vamos fazer uma parceria. Foi nisso que eu pensei agora, de chamar ela. Mas olha o problema que vocês estão me arrumando, hein? Claudinha. Claudinha, abre o vídeo olha aí, o problema, Claudinha. eu sou a mulher do ovo. Fazer um acordo de cotista agora aqui, ó. Então, eu tô vendo você deixa eu fazer uma pergunta, Cláudia. A Cláudia não é minha sócia. Como é que terminou a história dessa confeiteira? Bom, então, ela tem um espaço... Tem... tá, é comigo? A Cláudia. Qual Cláudia? Isso, com você. Ela tem um espaço maior agora, e ela casou recentemente. Até no dia do nosso bate-papo com ela trouxe que ela ia casar, e aí ela estava com os nervos à flor da pele, e BPO tem muito essa função de acalmar o cliente. Vocês vão perceber que a nossa função, no geral, é ouvir, trazer algumas soluções para ele ver que não é o fim do mundo. Calma, fica tranquila que vai dar certo. Hoje ela tem um espaço muito maior, ela trabalhava na casa da mãe, agora ela tem um espaço dela, e ela tem mais 2 funcionários que trabalham junto com ela, e o irmão dela fazia a contabilidade dela na época, e agora ele faz tanto a contabilidade quanto a questão realmente financeira. Ele já vinha fazendo, né? Só tinha algumas coisas que ele não tinha entendido. Depois do nosso bate-papo, ele colocou todas as dicas que a gente trouxe para ele em prática e faz a gestão financeira dela e a contabilidade. E ela está no espaço maior, está com funcionários, está investindo mais na papelaria, porque dentro da confeitaria, uma coisa que as pessoas acabam não dando muito valor é a papelaria.
Só que é a papelaria que acaba trazendo muitos clientes para ela de alto nível, porque a embalagem diz muito sobre o produto que está sendo comprado. Então, assim, ela está muito bem hoje, casada. E o marido dela é filmmaker, né? Como que ele é? Como que era? Ele fazia o marketing, tinha uma empresa lá e agora ele está fazendo. Então, ela entrega, aí ela monta a mesa no casamento da pessoa, o noivo, agora é marido, né? Filma e joga isso nas redes sociais. E aí pede para as moças que fazem, as cerimonialistas, divulgar o trabalho dela mostrando aqueles vídeos. Como é um vídeo de qualidade e a cerimonialista quer mostrar o trabalho dela, ela já ganhou uma parceria ali onde ele solta o vídeo já indicando a confeiteira. Então, assim, parcerias fazem muito sentido, assim, muito sentido. Para que você venda o seu serviço de BPO é a mesma coisa. São parcerias estratégicas. Um vai gostar de uma coisa, vai casar com a outra e você oferta isso para um futuro cliente e assim vai indo. Isso é networking, gente. Isso é parceria estratégica, network, vai indo e o futuro é crescimento. Olha, eu posso falar isso porque uma das marcas que a gente está criando na contabilidade, ela é nichada. E assim, ó, é impressionante quando você começa a pensar naquele público, no que fazer e tal, ó, não tem fim. É um universo só dentro desse nicho. Né? Eu já estou pensando, nossa, vou fazer para cada cliente, ele receber uma plaquinha lá, tipo, né, ó, confeiteiro, tal, da empresa tal. Putz, ele receber uma plaquinha personalizada. Putz, vamos ficar doido. Ficar doido. Parceria para fazer um podcast, para fazer um vídeo, um falando de confeitaria, outro falando sobre finanças, misturar finanças com confeitaria, de organização. Porque a confeitaria tem uma organização, você tem tudo um método. O BPO você também tem. Então, como que é misturar uma coisa com a outra e falar, nossa, olha, vai. Mas, gente, a Cláudia trouxe esse exemplo do nicho, a gente está, só para vocês vislumbrarem um pouco, porque a gente tem muita dificuldade, né? Porque eu falo, eu vou fazer confeiteiro e o resto do universo? Eu vou ter que falar, não. Sim, Não, mas se você entender que só dentro da confeitaria é o universo, que você, quando você começar a explorar, você vai ver a quantidade de possibilidades que tem, é uma coisa, assim, infinita. Infinita. Muito legal. Deixa eu Parabéns, tô comendo Cláudia. pão de queijo, bebendo aqui um suquinho, porque o dia hoje foi Eita, não. pauleira. Enfim, a Bruna trouxe uma pergunta sobre o MEI. Bruna, MEI, primeiro, né? Vamos lá. MEI foi criado para as pessoas que precisam se regularizar, tá? Pedreiro, costureira, cabeleireiro, ele não é para atividades intelectuais. O MEI não é, isso é um fato. Só que, como tudo na vida, tem como ser burlado. Então, tem pessoas que acabam abrindo o MEI com o KNAI de digitação e exercendo a função de BPO financeiro. É o correto? Não. Não é o correto. O correto é você realmente usar o KNAI do Simples Nacional e abrir o seu BPO financeiro. Só que, se você tiver um período de transição para você entender se realmente faz sentido ou não, tudo bem. Só que você tem que ter em mente que é isso, que é uma transição. Você não pode ficar a vida inteira sendo MEI, sendo BPO. Por quê? O que você falar para o seu cliente não vai condizer com a sua atitude. Como você vai falar para alguém que ele está errado ao não emitir uma nota se você está sendo MEI para pagar menos imposto? Então, você não pode ser contraditório no que você faz com o que você oferece. Você tem que ser transparente. E eu sempre trago isso quando a gente fala de ser MEI ou ser realmente uma empresa, um CNPJ ali da limitada, unipessoal, um simples nacional, realmente. Porque você tem que falar com o seu cliente o que você faz, né? O que a gente já trouxe aqui, eu e o Rogério. Não tem nada que a gente fale aqui que a gente não tenha vivido. E não vai acontecer da gente trazer uma história, inventar uma história só para ilustrar um quadrinho e deixar ele colorido, bonito e lindo. Tanto que a gente está vendendo aqui a ideia de nicho, a gente foi claro, eu não nicho, mas eu vendo a ideia, eu adoro. Na outra empresa que a gente tem de contabilidade, ela também é genérica, a gente abriu uma marca nichada agora, só estamos trabalhando com nicho. Eu estou adorando. Mas aqui a gente não é nichado, mas eu oriento vocês. Se vocês fizerem a lição de casa, fizerem um trabalho bem legal para você identificar aquilo que eu falei desde o começo lá, sócio, regra, característica, produto, cliente, marca, sai
toda a venda ali. Você já sabe o que você tem que fazer, para quem você vai vender e onde você vai encontrar o cliente. Isso para mim, isso é fantástico. Para mim, isso E é não é fantástico. só isso, né? Nichado, você consegue atender mais empresas. Eu vim do nicho, tá? Eu vim do nichado, eu vim do infoproduto. Eu sozinha atendia 35 empresas. Porque eu tinha todos os processos muito bem desenhados. Então, eu conseguia fazer toda a conciliação bancária totalmente no período da manhã. À tarde, em dias específicos, emissão de nota fiscal. Outros dias específicos, agendamento de pagamento. Outro dia específico, reunião com o cliente. Porque quando você faz a mesma coisa, é muito mais fácil para você atender mais empresas. Então, para você crescer, ainda mais quem atua sozinho, que é a grande maioria das pessoas que estão aqui, que estão até no nosso grupo VIP, é muito melhor quando você nicha, porque você vai saber toda a rotina daquele nicho. Você vai ter muito bem desenhado a sua rotina. E isso é importante para que não atrapalhe a sua rotina como pessoa física. A gente é mãe, dona de casa, estudante, a gente tem outras coisas para a gente fazer, a gente não vive só do trabalho. Então, isso é importante a gente separar também. É isso aí. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Nosso primeiro encontro aqui, para a gente começar a ir para os finalmente, mas pode ficar à vontade. Bruna, Cláudia, Tatiele, Claudine. Ixi, hoje vai sair. A gente falou alguma coisa aqui, a Claudine tá com os cabelos em pé lá. Isso que eu não tô vendo ela aqui, hein? A Cíntia. Pode Uma mandar aí. pergunta, vocês têm alguma... A gente está quebrando a cabeça para nome da empresa, né? Tem alguma inteligência artificial aí que a gente pode tentar ver? Que a gente nome? Ainda... para nome, que a gente ainda está nome... batendo cabeça com o nome. Assim, ó, naquele curso Branding de Sucesso, no final, eu coloco um link e ensino todo o passo a passo para você construir logomarca, que é uma inteligência artificial que eles fazem. Mas o nome em si, eu orientaria você, primeiro você tem que definir o que você quer. Como que você vai definir um nome que você não sabe onde você está indo? Entendeu? Se for confeitaria, você vai pensar como seria o BPO para confeitaria. Você vai fazer pesquisa no Google para você descobrir o nome. Palavras em inglês, mistura alguma coisa. Palavras que sejam curtas e de fácil pronúncia. Ponto. Essa é a chave. Mas você precisa saber o que, entendeu? Vai ser genérico? Vai ser específico? Vocês precisam definir isso. Aí depois pesquisa o nome, aí depois você faz o brand de sucesso, você vai ter todo passo a passo lá de construção de marca, inclusive o link lá para você construir o seu logotipo. É barato, por inteligência artificial, você já vai ter feito o exercício de características, você vai precisar colocar lá na hora de fazer o logo. Então, ele é todo preparadinho para que chegar no fim, tem o link, você vai lá, põe as características, nome, características, slogan, tudo bonitinho, já vai ter tudo pronto. Ele vai construir o logotipo para você. O logotipo já vai vir em tudo quanto é formato, para Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, vai vir com imagens, vai vir com um negocinho, aquele videozinho lá, que como é que é? Monta a animação. o animação. Vem com tudo. Então, assim... Mas pensa assim, ó, o nome tem que exemplificar muito bem o que você faz. Olha o nosso nome, Empreenda BPO. Você tem dúvida? Empreenda BPO. A gente está dizendo para você o que a gente faz. Autoexplicativo. Exato. O nome tem que ser simples. Não preciso falar nada. Você quer empreender com BPO? Não. Então, você está fazendo aqui, você está no lugar errado. Pô, já está aqui, ó, empreenda BPO. Não, mas eu não quero empreender BPO, eu quero empreender com... Quero fazer bolo, né? Então, conversa com a Cláudia, né? Conversa com a Cláudia que ela vai te ajudar. Mais alguma dúvida, gente? Para a gente encerrar, então, a noite de hoje. Quero agradecer já, de antemão. Foi sensacional esse bate-papo. Quero marcar os próximos já. Vamos trazer um conteúdo aqui. A galera colocou lá, tá? 20/20, hein? Rotinas operacionais e marketing e venda. Depois vem inteligência artificial aplicada no BPO. Aqui a gente já está falando de resultado, né? A inteligência artificial traz os resultados para análise. E por último, a mentalidade, o que eu mais gosto. Mas tá bom. É que mudar dói, entendeu? É por isso que a mentalidade está em último. Ninguém quer sentir dor. Quer vender, mas não quer... Não, ninguém quer sentir dor. Quem quer sentir dor? Quem quer sentir dor? Só, deixa eu ver aqui quem...
Só o Guto. Só podia ser ele mesmo, figura. Bom, gente, então quero agradecer também vocês. Obrigado. 9h20 da noite a gente falando disso. Se deixar, a gente vai embora, né? Porque é um assunto que a gente adora conversar e bater papo. Mas a gente precisa encerrar. Nós vamos agendar outros com assuntos específicos, né? Vamos ver alguns convidados também para vir aqui falar com a gente, trazer alguns materiais mais encorpados para a gente poder discutir. Acho que vai ser bem legal essa jornada. Tá bom? Vamos colocar um Obrigado. nome nesse quadro, criar um nome também para esse quadro. Vou me esperar uma Cláudia aqui criar um nome para esse quadro. Boa. Valeu, Cíntia. Só uma vamos coisa importante vamos tirar uma foto? Cláudia, tira uma foto. Só antes da gente finalizar, sobre como vai funcionar os encontros. Ele não tem data fixa, tá? A gente vai ver as datas, a gente faz igual a gente fez, uma enquete entre 2 datas, dando um ok, a gente se reúne e tragam estudos de casos, né? Tragam casos de vocês para a gente realmente conversar. Você quer tirar uma foto? Vai para ação. Vamos tirar uma foto. Tira uma foto nossa aí. Se eu tirar com o meu celular, com a coisa, vai pegar as 2 telas. Vou tirar com o celular. Você tira? Você quer que eu tire uma foto aqui? Mas vai pegar as 2 telas também, não? Vai pegar as 2 telas. Então vai, tira uma foto aí nossa. Diga um X. Ó, tá bonita. Vou postar lá nos nossos stories. Aliás, se vocês quiserem também compartilhar alguma coisa nos stories, a gente reposta vocês. Muito obrigada, gente. Foi incrível. Gostei muito gente. mesmo da noite de hoje. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite.